Olá, meus amores, vamos continuar aqui falando a respeito do sonho, né? E essa relação com o conteúdo traumático. Quem faz essa repressão? Quem pega o conteúdo traumático e joga no inconsciente? Depois libera parte do conteúdo enquanto estamos dormindo para formar aí o enredo do sonho. E quando acordamos, ele tende a puxar de novo para o inconsciente. Às vezes permite deixar um pouco de tempo, às vezes reprime novamente logo depois que a pessoa acordou. Este papel é um papel do superego. Lembra que ele é a polícia interna? É ele quem organiza tudo isso. É o superego quem diz, não, esse conteúdo não pode ficar no consciente. Então eu vou jogar no inconsciente. Ele que faz esse processo de repressão. Ok. E por que enquanto eu estou dormindo, esse conteúdo pode aparecer? É porque nesse momento há um relaxamento por parte do superego. E aí a mente ela consegue fazer esse trabalho e liberar parte desse conteúdo. Então, quando acorda, o superego volta a estar alerta e ele tende a reprimir, tá? Ok. E por que às vezes, essa menina, por exemplo, que você contou a respeito da aula anterior, estava num processo terapêutico quando ela sonhou que estava, aquele sonho que ela estava deitadinha no tapete, com a camisolinha branca. Ok. Quando o ego se sente amparado por outra pessoa, por outro ego, quando o ego se sente mais confortável, ele sabe que você não vai morrer com aquela informação, então ele tende a liberar. Então, quando começa um curso como esse, quando você começa uma terapia individual, quando você está fazendo uma terapia em grupo, é muito comum sonhar mais. Por quê? Porque há um amparo. Você não está só. Você não vai morrer com aquela informação. Então, de um modo geral, o sonho, ele começa a ser liberado pelo superego, porque ele faz esse controle. Se eu liberar essa informação para essa criança de 5 aninhos, ela morre, então tem que ficar reprimido, tá? Mas eu lembro de algumas coisas, eu lembro. Ok. Você lembra aquilo que houve uma ponderação psíquica e nessa ponderação a ideia de que não, isso pode ficar no consciente. Mas parte disso vai para o inconsciente, né? Vamos usar aí a repressão. Para que isso? Para proteger. Não é para dificultar a vida, é para proteger. O nosso organismo, ele se autoprotege, tanto a mente como o organismo físico, ele se autoprotege. É uma questão natural do ser humano essa proteção. Vai liberar quando sabe que eu não vou morrer com aquela informação. Então, o papel do sonho é ser o guardião também do sono. Freud vai nos colocar isso, o guardião do sono. Porque se eu estou dormindo e eu relaxo e aquela memória vem, eu posso acordar muito assustada com algo muito ruim. Então, a mente ela vai transformar isso num enredo, num sonho. Porque enquanto eu estou ali sonhando, eu estou conseguindo dormir. E às vezes tem um sonho que, por exemplo, que eu estou com vontade de fazer xixi. Aí eu sonho que eu estou indo ao banheiro, mas aí é muito difícil porque o banheiro está fechado e eu tenho que conseguir a chave, não tem isso? Mas verdadeiramente eu estou com vontade de fazer xixi. Mas enquanto eu estou sonhando com esse com esse pega a chave, com tenta abrir o banheiro, eu estou dormindo. Então ele é esse guardião do sono, né? O sonho, ele pode ser também no aspecto de realização de um desejo. E aí, Freud vai colocar isso para nós, e às vezes há uma confusão em relação a isso. Eu recebi uma cliente que disse assim, o sonho como realização de um desejo. Eu sonhei que a minha mãe morreu. Então eu sou um monstro? Eu quero a minha mãe morta? Essa é a realização desse desejo? E aí a gente começa agora a trabalhar e a tentar entender tudo isso. E aí eu coloco para ela, veja, essa paciente ela tem uma mãe muito castradora, uma mãe que fica muito em cima,
uma mãe que não proporciona liberdade. Então, quando ela sonha com a mãe morta, não é no sentido literal dessa mãe morrer e ela fazer o enterro dessa mãe. É no sentido de acabar com aquela pressão proporcionada por aquela mãe. Ela realmente deseja uma libertação daquela mãe. Então o sonho ele tem que ter a sua interpretação. O que ela deseja, o que está presente como desejo no sonho, é que a mãe seja uma pessoa diferente, que a mãe vá morar longe e que não fique regrando o dia dela, que a mãe mude, deixe de ser essa pessoa que regula tudo o tempo todo. Então a gente precisa fazer essa interpretação. Na verdade, o que ela deseja é a libertação dessa mãe castradora, dessa mãe que cobra demais, dessa mãe que impede tudo. Né? Esse era o real desejo. Então, quando no sonho a ideia do desejo, a gente precisa interpretar e verificar que desejo é esse, o que é isso que está ali presente. Tá? Existe o sonho de repetição. É aquele sonho que você sonha, passa uns 3 meses, sonha de novo, passa uns 5 meses, sonha de novo. Passa mais um tempo, tem mais uma vez esse sonho, que é o sonho de repetição. O sonho de repetição ele é um grande indicativo de que existe um conteúdo que precisa ser elaborado. Existe um conteúdo que eu preciso, que há uma angústia que eu preciso dar conta dessa angústia. Então, se está repetindo é porque eu não elaborei ainda aquele conteúdo. E há uma tentativa de elaborar. Há uma tentativa de manter essa repetição até que eu elabore. Quando eu elaborar, ou seja, quando eu compreender, quando tudo aquilo fizer sentido, eu deixo de sonhar. Eu deixo de sonhar. E aquilo não mais vai acontecer, tá? No sonho, os personagens do sonho, a gente pode falar que pode haver aí um deslocamento, uma troca. Então, quando eu trabalhava com terapia infantil, há muitos anos, eu peguei uma criança que ela sonhava sempre com a professora. E essa professora era uma pessoa muito ruim no sonho. Era uma pessoa que maltratava, que fazia chantagem. Então, os conteúdos do sonho dessa criança era de uma professora quase perversa, horrível. E na terapia infantil, às vezes, a gente tem alguns comportamentos, quando a criança está com dificuldade de aprendizagem, por exemplo, às vezes a gente vai até a escola, ouvir um pouco o que a professora tem a dizer, o que a diretora tem a dizer, esse acompanhamento com essa criança. E eu percebi que aquela professora era uma pessoa maravilhosa, extremamente resolvida. Mas no atendimento à mãe, que a gente também proporciona atendimento à mãe, eu percebia alguns traços de perversão naquela mãe, de manipulação, alguns traços narcisistas, a mãe muito voltada para ela. Então eu já começava a entender que todo aquele sonho em relação à professora havia um deslocamento de imagem. O superego ele não permitia aquela criança enxergar o quanto a mãe era uma pessoa maléfica, né? Enquanto a mãe era uma pessoa com traços perversos, o quanto a mãe era tóxica para aquela criança. Então ele deslocava, ele tirava a imagem da mãe e jogava a imagem da professora. Para quê? Para que aquela criança pudesse lembrar. Para que aquela criança pudesse entrar em contato que existem pessoas ruins e que a mãe, mas aí trocava pela imagem da professora. Então, às vezes, há esse deslocamento. Ele fala também da inversão do afeto. Então, conta a história de uma pessoa o Freud conta uma história de uma pessoa, de um homem que acorda rindo de uma coisa muito engraçada. Mas o conteúdo, na verdade, era em relação à morte que se aproximava da cama dele. Então ele faz aí essa troca. Que, na verdade, a emoção e o sentimento ligado àquilo era algo muito ruim, mas ele acorda rindo. Porque como ele já estava idoso e havia adoecido, já começa ali sonhar com a questão do medo da morte chegar para ele.
Isso também acontece não só enquanto as pessoas estão dormindo, mas quando estão acordadas também. Muitas pessoas elas vão até uma situação, por exemplo, de enterro, de luto, de velório, e quando elas olham para o defunto, elas começam a rir. Inversão de afeto. Elas estão nervosas, estão apreensivas e começam a rir. E também vamos encontrar no sonho o que a gente chama de condensação, tá? Que faz um resumo da história e traz algo mais compacto, né? Uma condensação. Resume toda uma situação de dor e traz num ponto único. É interessante continuar estudando a respeito do sonho. Por quê? Porque há um conteúdo inconsciente que se manifesta através dos sonhos e que é um material muito rico para a gente trabalhar, para elaborar, para compreender, para montar esse quebra-cabeça. E a pessoa que ela passou pelo trauma do abuso, ela tem muitos conteúdos inconscientes que podem ser manifestados através do sonho e que esse material rico pode ser trabalhado, trazendo mais saúde emocional. Ok? Beijo e até o próximo módulo.